Eu já tô aqui direto do meu quarto de hotel, mas esse vídeo ele é todo gravado, né? As informações todas direto lá do Mineirão. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e tô aqui gravando esse vídeo às 3 da madrugada, mais ou menos, para poder fazer a abertura aqui, enfim, fazer o fio condutor das entrevistas que a gente realizou lá no pós-jogo no Mineirão. Então deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, que a gente está sempre tentando produzir conteúdo bem legal. Não estive nas viagens de Fortaleza e Belém, né? Tirei essa folga, de certa forma, mas a gente volta com a corda toda agora. Já estivemos nas viagens da Libertadores e agora, obviamente, a gente volta também. Estivemos aqui de novo em BH pelo Brasileirão. Vamos para La Paz, depois para São Paulo, depois para Buenos Aires e para Goiânia. Fechamos essa primeira etapa até a data FIFA. E a primeira coisa que eu já vou te falar que você vai ver aqui é o botão de like, aqui embaixo, e o botão de inscrição. Então você aperta nos dois aí, aperta o joinha e se inscreve, que a gente está chegando aí a 200 mil inscritos. A segunda coisa é uma imagem exclusiva da saída do Alexander. Tá passando aí na sua tela o Alexander saindo do vestiário, né, e caminhando para um ônibus no Mineirão. O jogador estava caminhando, enfim, já estava ali com a perna enfaixada, com toda a proteção, a ortopédica ali em relação ao joelho dele. Ele obviamente vai ser reavaliado chegando no Rio de Janeiro, mas o Fernando Diniz chega na coletiva a dizer que não é nada grave. Olha a fala do Diniz sobre o Alexander. O Alexandre teve aparentemente não é uma lesão grave, não é uma lesão no joelho, mas assim, aparentemente é um estiramento do colateral, mas vai fazer mais exames, mas provavelmente não é uma coisa grave. A gente sabe que é um jogador pra gente cada vez mais importante, a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Bem, além disso daí, né, sobre o Alexander, é claro, um assunto foi o que permeou. Acredito, eu não tive tempo para parar para ver ainda, são 3 da manhã, agora que eu acabei de comer e tô gravando isso daqui para poder tentar dormir. Eu não tive tempo de ver, mas comentando com o outro ali na parte das jornalistas, eu já te percebi que, de fato, como eu esperava, a pauta, né, o assunto casas de apostas, na verdade, escândalo, né, dos jogadores sendo pego manipulando resultados, etc., foi pauta no Brasil inteiro, do Coritiba, que eu acho que é o Lanterna nesse momento, ao Botafogo. Quem jogou os dois, e é curioso que os dois não jogaram, até o Palmeiras, né? Vamos do Palmeiras ao América Mineiro. Foi tema de pergunta justamente nos pós-jogos e tal. No caso do Fluminense, o que a gente conseguiu fazer, tá? O que a gente conseguiu falar. Eu falei praticamente que exclusivo, o pessoal do GE tava lá também, mas era da Globo Minas aqui, então não sei se eles vão publicar esses vídeos necessariamente. Mas só tinha gente cobrindo Fluminense, eles cobriam, né, Cruzeiro. Cobrindo Fluminense só tinha gente. A gente conseguiu falar com o Thiago Santos e com o Felipe Melo sobre esse assunto. Esses dois foram os que falaram. Os dois que falaram na sala de coletiva foi o Germancano, que eu não sabia que ia falar na sala de coletiva. Daí passei na sala de coletiva, não tinha ninguém, fui caçar alguém para poder falar. Quando voltei, o Cano já tinha saído. Mas esse eu não tenho vídeo, mas o Daniel Kaiser estava por lá e falou que a pergunta foi feita para ele e que ele falou que não iria se manifestar. Só isso. Então, a princípio, o Germancano também não falou. E já no Fernando Diniz, quando foi pedido para fazer a pergunta, o repórter da Band aqui de BH, era a segunda pergunta, né? A primeira pergunta foi sobre sair com a bola com os pés e tal, e a segunda pergunta foi sobre isso. A assessoria, o assessor, né, do Fluminense, o assessor de imprensa, cortou a pergunta e falou que era apenas o assunto pós-jogo, assunto sobre o jogo. E isso até me ferrou, porque eu também ia fazer pergunta sobre isso. E aí eu faço a pergunta até sobre contratação, né? Tentando utilizar um viés ali onde perdemos o Vitor Mendes para sempre, para tentar ver se o Diniz falava alguma coisa sobre o assunto. E ele acabou não falando, respondeu a pergunta sobre reforços. Então, assim, quem falou na sala de coletiva não falou sobre o assunto, e quem falou lá com... até o pessoal da Globo que estava correndo atrás, e eu só ficava ali na rebarba, e opa, com o Thiago Santos e com o Felipe Melo, eles dois acabaram falando. Então eu vou botar aí na sequência agora
justamente a fala, a entrevista, né, que a gente fez com o Thiago Santos sobre esse assunto e com o Felipe Melo. Thiago Santos, um jogador bem experiente, né, com muita rodagem, com rodagem em times minúsculos, assim, minúsculos obviamente com todo respeito, né, mas no sentido de zero atenção da mídia, até, tipo, ele acaba de vir do Grêmio, né, um time gigante do Brasil, e tá no Fluminense agora. Então é um cara que tem uma experiência muito grande nisso. E o Felipe Melo, que é uma liderança do elenco, e que é um cara que fala, né? Ele fala bastante, já jogou na Europa, tem esse perfil. Vê as duas falas deles aí sobre essa questão dos escândalos de aposta. Diniz, Gabriel Marques, da TV de Minas. Eu peço até desculpas de ter que entrar num assunto desse, mas é que infelizmente o futebol só se fala disso. Coletiva pós-jogo. O assunto aqui agora é o jogo de hoje que aconteceu lá embaixo. Mas Vitor Mendes. Vamos manter, por favor, o assunto do jogo é a vitória Cruzeiro 0 Fluminense 2, por favor. Tranquilo, então nós vamos falar de aposta. Por favor, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o seu adversário hoje, que é o Cruzeiro do Pedro. Cara, em relação a esses escândalos que estão acontecendo no futebol brasileiro, dos jogadores envolvidos com questão de manipulação de resultado, de situações em jogos, como é que isso tem afetado o dia a dia de vocês, que são a classe mais atingida com isso? Como é que foi lá no Fluminense? É difícil a gente comentar, acho que cada um sabe de si. A gente fica triste o que aconteceu com o Vitor. A gente torce para que resolva o quanto antes. E pra gente tem que cuidar, a gente sabe que a gente é uma figura pública, então sabemos que somos um exemplo para muita gente. Então acho que cada um tem que saber que essas coisas é errado. E a gente procura se cuidar, a lição que fica é pra gente cuidar disso aí, porque, igual eu falei, a gente serve de exemplo para muitas pessoas, até dentro de casa também, nossa família. Então, igual eu falei, procuro que se resolva o quanto antes, que se não for nada, que ele possa voltar a nos ajudar. Começar o assunto que você já imagina que a gente vai ter que falar mesmo, ele tá mergulhando tudo. A gente até perguntou ao Thiago, agora foi o primeiro que a gente ouviu sobre o Fluminense, a gente sabe que você é uma das lideranças do Fluminense dentro desse elenco também. A gente queria te ouvir sobre essa questão desses escândalos que está acontecendo, aí eu queria te ouvir em dois lados. Um do Felipe Melo, jogador, que milita no meio do futebol há mais de 20 anos profissionalmente, da vida inteira, como se sente vendo esse tipo de coisa proliferado num nível gigantesco, obviamente a gente espera as investigações mais a fundo, e também o Felipe Melo, liderança do elenco, quando acontece o caso do Vitor Mendes. Como que você reage, o elenco reagiu a esse caso do Vitor Mendes? Bom, primeiro de tudo a gente tem que ter muita sabedoria, né, para fazer uma análise do que aconteceu. Óbvio que todo erro ela tem uma consequência, né? E vão ter que pagar, né? Quem errou vai ter que pagar. E eu espero realmente que seja uma punição exemplar. Mas eu também penso que assim, o ser humano ele é passivo de erro, né? E existem muito atleta aí que são mau caráter de verdade, né? Que fizeram isso aí, mas que tem um caráter ruim. Mas existe muito atleta também que se deixaram levar, né? Então, por isso tem que ter sabedoria para comentar uma situação como essa, porque às vezes você acaba, como diz hoje em dia eu tô falando, acaba cancelando uma pessoa, um pai de família, que de repente errou sim, mas que não tem um caráter ruim, né? Então é muito triste tudo isso aí, acho que mancha bastante, né, o nosso futebol, né? Mancha o futebol brasileiro sem dúvida nenhuma. Mas agora é entender como as autoridades vão reagir isso tudo aí. Volto a repetir, espero realmente que paguem por isso, né? Mas temos que ter uma consciência e sabedoria para não sair cancelando pessoas que erraram, mas não são pessoas de mau caráter. Você é um cara muito vivido no futebol, já passou por diversas situações, né? Você já tinha ouvido falar sobre essas pessoas que se aproximam para tentar algum tipo de manipulação no jogo? Você ouviu isso já acontecendo em algum momento? Não, nunca escutei isso não. Confesso a você que nunca fui pego de surpresa, né? Mas como eu falei aqui, acho que assim, o ser humano é passivo de erro. Nós temos que, sei lá, tem que ter, todo erro tem uma consequência, né? Mas o ser humano é passivo de erro.
Né? Nós vimos aí pessoas aí que roubaram, que fizeram tantas coisas aí, que hoje estão presidindo no Brasil. E não tiveram uma segunda oportunidade. Por que não, então, de repente, alguns atletas aí terem uma segunda oportunidade? Confesso que, e penso que tem que ter uma punição justa, né, para cada um, mas não tem que sair cancelando não, porque são seres humanos e, como eu falei, existem sim alguns que, penso eu, que são de caráter ruim, mas tem muito também que se deixou levar pelo momento, sei lá. E para fechar esse vídeo aqui, eu vou botar a primeira resposta do Fernando Diniz e a outra resposta do Thiago Santos, porque são 2 vídeos que eu tenho quase que com exclusividade explicando. Do Thiago Santos, porque eu tava lá fazendo a entrevista com ele, fiz a pergunta, né, sobre como ele via esse início dele no Fluminense, pela forma como ele chegou, enfim, ele tá jogando até agora. Fiz essa análise, inclusive ele tá ok no Fluminense, né, não tem nenhum problema, nenhum drama absurdo, como quando ele chegou achavam que teria. Pelo menos até agora, né? E do Fernando Diniz, porque eu tenho exclusividade, porque deu um problema no áudio na hora, a Flu TV acabou não abrindo nessa primeira pergunta, e aí o vídeo que tá lá da Flu TV não tem essa pergunta. Então acabou que só eu que gravei, por isso que o áudio dá uma melhoradinha ali praticamente no meio da resposta. Que é o Diniz falando, basicamente é um rescaldo da minha pergunta do sábado, que é o fator de, e aí, Fernando Diniz, saiu com o pé e fez o gol. E aí? Agora deu certo, né? Fala aí, Fernando Diniz. Do gol, porque no sábado, depois do jogo contra o Vasco, você até fala na coletiva, é uma fala sua até que viraliza, mas você fala muito da questão da saída de bola. E você fala da questão dos gols que saem e que muitas vezes não são percebidos, saem a partir da saída de bola. E hoje a gente tem, eu acho que um belíssimo exemplo contra um time que estava fazendo uma boa marcação, né, no campo do Fluminense, justamente de um gol que nasce dessa saída de bola e depois tem a troca de passes com o seu DNA. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lance, sobre esse gol, da construção dele. Primeiramente, boa noite. Acho que o mais importante não é falar só da saída, é falar da possibilidade que as pessoas têm que ter de errar. Bora dar errado, mas é uma coisa muito bem treinada. Muitas e muitas vezes, em muitos lugares que eu passei, isso é uma marca muito constante do meu trabalho, de sair jogando. E as pessoas, durante muito tempo, ficaram só esperando acontecer um erro para ficar fazendo crítica. E eu segui minha vida, nada disso me abalou. O que chateia é que é ruim para o futebol e é ruim para a sociedade, que isso é um exemplo clássico da sociedade. Tudo na sociedade que faz diferente, um pouquinho, não tem a chance de erro, é zero. E é uma mesma sociedade que exige mudança, que quer mudança, quer coisas melhores. E não tem jeito de você fazer coisa melhor se você não arriscar, se você não fazer algo diferente, que uma hora vai errar. Então, quando o erro acontece, como não é uma coisa convencional, as pessoas fazem críticas, mas muito mal fundamentadas, ou sem fundamento nenhum. Esse exemplo de hoje aí coincidiu, muito bom que coincidiu, mas se eventualmente no jogo de hoje, o Cruzeiro fez umas 2, 3 pressões muito boas e eles recuperaram a bola lá. E o Cruzeiro podia ter feito o gol, porque recuperou a bola. Isso é um jogo. O jogo tem uma questão que as pessoas esquecem muito, mas não deveria esquecer, que tem uma imprevisibilidade no jogo. Quem sabe jogar é quem sabe lidar com a imprevisibilidade, com a inconstância. Então, do mesmo jeito que a gente fez, a gente podia ter tomado, mas a chance do Fluminense fazer, ela é sempre maior do que a de tomar. E o que a gente tem que fazer na vida é aumentar as nossas chances de sucesso. Agora, assim, sucesso absoluto, 100%, que eu falei que usei uma palavra que essa é a palavra ideal mesmo, um sucesso infantilizado, igual criança, que pega um sorvete, cai no chão, começa a chorar como se tivesse acabado o mundo, esse aí a gente nunca vai ter. Então a gente tem que saber analisar melhor o futebol. Fico contente de ter saído perto. Um gol começou do Fábio, não só do Fábio, começou com o Fábio, aí o Felipe Melo deu uma bola assim meio de 3 dedos, para valorizar quem está ali, por que joga ali. Então foi uma construção coletiva muito boa, que mostra como o time é solidário, como o time é disciplinado para fazer determinadas coisas e que merece, nesse momento assim, os elogios. E mais do que isso é saber que para a gente conseguir jogar bem, a gente tem que ser corajoso, solidário, que esse é um futebol solidário, é um futebol que as pessoas têm que estar toda hora em movimento para marcar e para jogar. Mas eu acho que para o futebol, eu acho que foi muito bom.
coincidir de ser em cima. Mas repito, a gente podia ter tomado gol hoje também. Sempre a gente vai poder tomar gol de sair, né? Porque não tem 100% de segurança que vai sair. Eu acho que a gente soube hoje variar também. A gente fala assim, por que não chutou? A gente chutou várias bolas para frente hoje. Pega e contabiliza, porque o dia que aí tem, eu escuto isso desde quando eu comecei minha carreira, que é proibido dar chutão. Pô, que mentira, que coisa mais assim, boba de se ficar se falando. Só pegar qualquer jogo, hoje, todos os jogos, ver quantas bolas longas o Fluminense faz. Então é isso. Mas assim, acho que foi bom, acho que o time está de parabéns. E eu fiquei muito contente, não só por conta do gol, mas como a equipe se entregou para ter um resultado de vitória diante de um adversário muito duro e muito bem treinado. Ali eu queria que você falasse um pouquinho do início, assim, desse início seu no Fluminense. A gente teve aqueles casos quando você chegou, muita crítica, etc. Você já falou sobre isso. Mas você vem fazendo jogos tranquilos, entrando, rendendo bem. Como você está achando esse início seu no Fluminense? Primeiramente, agradecer a Deus. Eu acho que, igual eu falei, quando eu cheguei aqui me receberam muito bem e isso faz com que a gente se adapte mais rápido. Então eu procuro esquecer de como foi a minha chegada e procurar fazer desde quando eu cheguei em diante. A gente tem que deixar o passado para trás e pensar já no presente e no futuro. E o Diniz vem me ajudando muito quanto a isso. Então ele vem falando para mim quando entrar no jogo, para mim fazer, não inventar nada, fazer o que eu sempre fiz nos outros clubes que eu passei. E fico feliz hoje pela vitória. Né? Acho que todos que entraram conseguiram dar conta do recado. A gente, menos 2 jogadores, a gente conseguiu manter o resultado até o final. Então é orar pelo Alexandre que não seja nada, que ele possa fazer o exame que não seja nada também, que Deus abençoe ele. Mas eu tenho certeza que depois desse jogo aí a gente vai criando casca, vai aprendendo a sofrer, que o Campeonato Brasileiro é isso mesmo. É isso, valeu geral. Tô voltando pro Rio nessa quinta-feira. Tem com certeza conteúdo. Eu acho até, eu chuto pelos horários ali, me pareceu, que eu volto no mesmo voo do time do Fluminense. Vai ser uma experiência interessante. O detalhe é que eu e o Fio voltamos também. O Fio volta no mesmo voo que eu. Isso é uma experiência, no mínimo, interessante. E aí, que coisa, depois eu falo lá na live do Canal 20. A gente vai fazer a live do Canal 20 assim que pousar no Santos Dumont, por volta ali de 1h30, no máximo 2 horas da tarde. Tamo junto, até a próxima, valeu.